gente, tudo bem? Fiquei com vontade de fazer esse vídeo só para falar bem rápido sobre as diferenças entre a adoção no Brasil e a adoção na Suíça, especificamente sobre o processo de habilitação. Se você já assistiu os outros vídeos, você sabe que a gente está no processo de adoção há 4 anos e meio, aproximadamente, e que nós estamos agora numa segunda etapa desse processo, porque nós decidimos mudar o perfil da criança, de um bebê da Suíça, para um grupo de irmãos de até 8 anos de idade, nascidos no Brasil. E depois de refletir muito, assim, principalmente agora que eu tenho observado mais, tenho assistido vídeos de pessoas que estão adotando no Brasil, tenho observado mais como que é o processo no Brasil, quanto tempo demora e tudo mais. Eu parei para pensar nessa diferença de cultura, na forma das pessoas pensarem, e que dificultam muito mais o processo de adoção aqui na Suíça. Então vamos lá. Primeira diferença que eu vejo pelo fato de nós termos crescido no Brasil, meu marido e eu, a gente vê de perto a pobreza, a gente vê de perto a necessidade. E se a pessoa nasce e cresce num país como a Suíça, ela está bem distante dessa realidade. Ela sabe que existe pobreza, que existe miséria, que existe órfãos, que existe necessidade no mundo, mas é uma coisa bem distante que ela sabe de ouvir no noticiário, ou de ler na internet, ou enfim. E eu acho que esse fator sensibiliza as pessoas brasileiras ou as pessoas de terceiro mundo muito mais à necessidade do outro, do vizinho. O suíço está muito pronto sempre a abrir a carteira, abrir o bolso. O suíço é muito filantrópico, ele dá muito dinheiro para causas sociais, mas ele não quer sair do seu conforto. Eu não estou falando que as pessoas suíças são más, eu sou suíça também, por parte de família, me sinto suíça, mas eu dou graças a Deus por ter nascido no Brasil e crescido no Brasil e ter feito parte dessa realidade, ter convivido de perto com a necessidade, com a pobreza, porque isso sensibiliza mais a gente. Segundo fator, enquanto que o brasileiro olha para o lado e fala: meu Deus, tem uma criança perdida ali sozinha, sem pais, vou pegar para criar, não pensa nem duas vezes. O suíço olha uma criança precisando de um pai ou de uma mãe, olha para uma pessoa precisando de um lar, uma criança precisando de um lar, e pensa: primeiro, eu tenho dinheiro? Segundo, vai ser muito difícil, vou ter que sair da minha zona de conforto? Terceiro, eu vou conseguir ter tempo para essa criança? Quarto, quanto por cento eu vou ter que reduzir a minha carga horária de trabalho para cuidar de uma criança a mais? Quinto, quanto de imposto eu vou pagar a mais ou a menos por ter essa criança? Sexto, quanto custa uma criança ao longo da vida dela? Sétimo, eu vou ter amor para dar para essa criança? Eu vou tratar ela como um filho biológico, ou eu vou talvez fazer alguma distinção entre o meu filho biológico e essa criança, filho adotivo? Oitavo, que tipo de problemas sociais essa criança pode causar para mim? Os meus amigos vão entender? A minha comunidade vai entender? Os meus vizinhos, etc. Nono, que tipo de traumas essa criança está trazendo? Eu vou conseguir lidar com esses traumas? Eu tenho uma infraestrutura para lidar com esses traumas? Décimo, essa criança vai conseguir se integrar direito aqui na Suíça? Ela vai aprender direito a língua? Ela vai se sentir bem aqui porque ela tem uma cor de pele diferente? Enfim, o suíço ele vai sempre pensar com a razão em primeiro lugar antes de tomar uma decisão como essa de adotar. E eu acho que isso está certo, eu acho que isso está muito correto. Só que eu acho que é importante ter um pouquinho dos dois, um equilíbrio entre emoção e razão. E não só pensa, porque se você para pensar em todos os pontos negativos de uma adoção, você consegue achar muitos motivos para você não adotar. Mas é esse lado nosso da emoção e de compaixão que leva a gente a sair do nosso conforto e fazer uma coisa como essa, como adotar. Então, eu acho que basicamente esses são os motivos pelos quais nós temos sofrido tanto com o processo da adoção. Para vocês terem uma ideia, a primeiríssima vez que eu falei por telefone com alguma pessoa
com um órgão no Brasil relacionado à adoção, a pessoa, sem me conhecer, sem nunca ter me visto na vida, ela estava praticamente tentando me convencer ali no telefone de adotar um grupo de irmãos. E assim, não estou dizendo de 2 irmãos, estou dizendo de 4, 5, 6 irmãos. A primeira vez que eu falei com uma pessoa de um órgão aqui da Suíça de adoção sobre a nossa ideia de adotar um grupo de irmãos, ela praticamente me falou: você é maluca, isso não existe aqui, a gente não faz esse tipo de coisa aqui, são muitas crianças, isso é uma adoção de risco. Foram essas palavras que ela usou. Então, essas são as diferenças. Gente, eu não conheço o povo que planeja mais do que o povo suíço. O brasileiro, por definição, ele já é mais adaptável do que o suíço. O brasileiro aprendeu a lidar com situações novas a cada dia e a ser flexível com as situações da vida. E o suíço, se ele não tem tudo planejado, tudo certinho, preto no branco, se ele não consegue enxergar em 5 anos o que vai ser da minha vida se eu fizer isso, por exemplo, adotar, ele não faz. Porque o seu sucesso tem que ser previsível. Eles não vão fazer um negócio que tenha uma chance muito grande, um risco muito grande de não dar certo. E uma adoção internacional de crianças, de 2, 3 ou mais crianças mais velhas, é um negócio que tem risco sim de ter muita complicação. Então é uma realidade, é uma ideia que assusta muito o suíço. E eles têm lutado muito para nos fazer desistir dessa ideia, mas a gente não vai desistir. Então é isso aí, essas são as diferenças. Espero que isso tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais o nosso mundo e com o que a gente tem lidado aqui. Um beijão, obrigada por assistir, compartilhe, gente, para que outras pessoas que estão nesse processo de adoção possam ver também esses vídeos e tenham uma ótima semana, um ótimo dia. Tchau, gente!